Olá, Implacável, seja muito bem-vindo a mais um Autoconfiança Passo a Passo. Para você que não me conhece, eu sou Tony Carvalho e eu ajudo pessoas a construir uma autoconfiança inabalável. E o tema de hoje, o caminho mais rápido para a autoconfiança, promete. Então, se prepara que o bicho vai pegar. Bom, não sei se você explora esse tema da autoconfiança, mas ele tem muito a ver com organização mental. Quando você fala assim, autoconfiança, organizar as ideias, né? E você ter controle sobre suas ações e, naturalmente, as suas emoções. Então, hoje o tema é sobre organização mental também, tá? Para você que está aí buscando autocontrole, para você que está buscando mais velocidade nas decisões, para você que quer brilhar mais rápido aí nas suas ações, nos seus projetos, é para você, tá? E para você que está buscando mais segurança, você vive em vários setores, em várias áreas da sua vida, tem vários setores com que você se conecta e que vai exigir uma ação imediata, uma ação em que você não deve parar muito tempo para pensar. Quando a gente passa muito tempo pensando antes de fazer as coisas, normalmente a gente perde o fio da meada e a gente se desconecta com a eficácia disso, né? Então tem muito a ver para você que está buscando essa segurança. E aí eu pergunto, quem diabos está querendo viver com medo das coisas, né? Não estou dizendo que você vai deixar somente de sentir medo, mas o principal não é deixar de sentir medo. O principal é você agir independente do que você sente. O principal é você tomar uma ação independente daquilo que a emoção te barra. Não somente a emoção, né? A própria barreira, ela já vem para barrar. Que dirá agora eu dar razão a uma emoção negativa, né? Então tem um problema real, pode ser um problema financeiro, pode ser a relação com a minha esposa. E isso em si já é uma barreira. Agora imagine eu dar atenção à emoção e frear porque estou sentindo medo. Muitas vezes a pessoa não freia porque tem uma barreira. Ela freia porque ela não quer sentir a emoção que aquela barreira causa. Então ela freia duplamente pela barreira em si e pela emoção. E esse tema, ele não vamos dizer assim, eu vou aclarar primeiro o que é autoconfiança. Não sei se você tem ainda dúvidas, ou se na sociedade se fala sobre autoconfiança de uma forma assim tão, muitas vezes, floreada, né? Eu costumo ver tanto essa palavra vindo num contexto assim mais, muito romantizada, né? Então, simplesmente, autoconfiança é a certeza que você tem sobre suas capacidades, sobre suas habilidades, e o discernimento, que é a sua capacidade de... você consegue não somente discernir, você consegue tomar uma decisão sobre isso e agir com tempo de resposta mínimo. Autoconfiança é isso. No final das contas, é você fazer um percurso de A a B, tomando uma ação necessária para aquele problema ou aquela oportunidade que se encontra na sua frente. Autoconfiança é isso, certeza. É certeza em você mesmo, tá? E o que eu não vou trazer aqui hoje, tá? O que esse tema não trata? Não vim aqui para dizer você é o tal, você é capaz, você é super potente, você é um destruidor, você é isso, você é aquilo. Não estou querendo enobrecer, engrandecer, tipo, motivar você de uma forma forçada. Até porque eu não acredito que isso seja estável. Porque aquilo que derruba a sua autoconfiança não pode ser resolvida com palavras de admiração, ou com palavras de, sabe, para impulsionar você de fora para dentro. Tem que ser uma coisa de dentro para fora. E aí eu também, além de eu não estar aqui para tentar motivar você a fazer algo realmente positivo na sua vida, não estou tentando animar você, tá? Eu pergunto a você, qual o seu objetivo aqui? Né? Qual o seu objetivo aqui? Eu gostaria que você trouxesse para aqui, como um propósito seu, né, um motivo para você estar aqui sentado, porque a gente vai levar aí, né, o tempo dessa aula, né? Ela é uma raiz, uma aula comprida, densa, e você tem que colocar um porquê, o que você está querendo resolver, por que você quer um caminho mais rápido para a autoconfiança? Quer saber, de forma mais objetiva, aonde você está precisando de autoconfiança?
Aí o cara diz, estou precisando de tudo. Não, não existe isso de tudo. É só você avaliar que áreas que você executa, setores da sua vida que você já tem autoconfiança. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm dificuldade em falar em público, que têm dificuldade para se comunicar com as pessoas, tá? Para conseguir um emprego, para lidar com finanças, tem problemas de relacionamento em casa com os filhos, mas consegue, por exemplo, realizar artesanatos incríveis, ou de repente consegue cozinhar com muita qualidade, ou consegue se concentrar em fazer algo estético, né? Faz um penteado muito... Ou seja, a pessoa tem que ter autoconfiança em várias áreas. Então, quando você diz que está ferrado sem autoconfiança, não significa que você esteja completamente sem autoconfiança em tudo. A gente está aqui basicamente para ajudar você. Eu estou aqui para ajudar você nos pontos que você não está conseguindo, especificamente neles. Porque são eles que estão derrubando, né, a média geral da sua autoconfiança, tá? E por que a pessoa com autoconfiança de aço ela é tão importante? Por que essa ideia de você trazer essa blindagem de autoconfiança de aço? Quando a gente fala de aço, muitas vezes a pessoa levanta assim uma bandeira vermelha ou amarela e diz assim, bom, eu não gosto de ser assim todo metido, tá? Como se ter autoconfiança fosse uma soberba. Autoconfiança não é isso. Pelo contrário, pessoas que têm uma soberba muito grande, pessoas que têm um senso de autoimportância maior do que os dos outros, normalmente é uma pessoa que tem problemas com autoconfiança, tá? Então ela termina aqui, enfim, não vou entrar nesse tema hoje aqui, mas ela distorce uma aparência do que seria uma autoconfiança. Não é isso, tá? Então, por que é legal quando a gente dedica tempo a esse tema da autoconfiança? E porque é muito oportunidade, é muito oportuno você estar aqui hoje comigo nesse tema de hoje, né? O caminho mais rápido para ter autoconfiança. Por quê? Porque quando você tem uma autoconfiança alta, muito alta, você tem mais certeza. O que é ter mais certeza? Mais certeza é assim, ó. Aquilo que eu executo, eu vou fazer uma redação para um Enem, sei lá. Vou fazer uma redação para um trabalho que eu estou aí, sei lá, fazendo entrevista, né? Eu estou me candidatando a esse trabalho. Quando uma pessoa vem ser entrevistada, que ela tem um nível de certeza muito alto, então o nível de certeza alto faz com que a outra pessoa se sinta segura de que você é apta a executar as ações do seu cargo com mais eficácia. Você não vai precisar de um babá, de uma babá, cuidando de você e corrigindo os seus atos. O que é um grande problema, né? Quando você tem uma pessoa que depende demais do outro. Esse é o problema quando você não tem nível de certeza. Sua certeza é baixa. Então, com a certeza alta, naturalmente você não somente se sente mais à vontade para executar as coisas, como as pessoas ao seu redor vão retirar mais a mão do controle sobre você. Elas vão parar de controlar mais você, porque afinal de contas você é uma criatura cheia de certeza. Então, você não se mete na frente de alguém que tem muita certeza, tentando parar ou, sei lá, dizer o que é que ela tem que fazer. Está muito claro que ela sabe para onde ela vai. Porque também é uma grande oportunidade você estar aqui nessa aula. A tomada de decisões rápidas, ela é em si algo escasso. Né? Você ter certeza, você ter a autoconfiança, significa que você pode tomar decisões com velocidade. E aí o cara, às vezes quando você é rápido, né? Quando você é rápido, você tende a ser rápido, mas ainda não está com muita autoconfiança, alguém pode chegar para você e faz assim, calma, para que tão rápido? Anda mais devagar, você não precisa andar tão rápido. E se a sua autoconfiança não for blindada ainda, você para. Você para. A pessoa diz assim, você está com pressa, você está ansioso, você está ansiosa, para que essa agonia? E a pessoa para. Ao invés de prosseguir, ela para. Então, a autoconfiança muito alta, ela faz com que você se blinde contra esses comentários. Ela torna você mais eficiente. Faz com que você não sofra com uma decisão simples.
uma decisão do dia a dia, uma decisão do cardápio, uma decisão de o que você vai comprar, o que vai investir, o que vai fazer, o que não vai fazer. Ela também te ajuda a você se posicionar numa situação de conflito. Uma pessoa com muita autoconfiança, posso te dizer que uma pessoa com muita autoconfiança de verdade, naquele ponto do relacionamento, ela sequer discute. Ela não briga. Porque no momento que você começa a brigar, provavelmente você já perdeu o seu controle emocional. E quando a gente tem uma autoconfiança alta, então a gente tende a lidar melhor com a condição emocional diante de um problema. Então você vai se posicionar melhor em situações de conflito. Com esse nível de autoconfiança alto, você também se comunica melhor, você vende mais, você se lança mais para as coisas, experimenta mais. As pessoas que mais têm histórias para contar são as que têm autoconfiança mais elevada. É só você olhar as histórias que você lê, as pessoas que você segue. Elas têm histórias magníficas e você vai ver que elas se lançaram a fazer coisas que normalmente as pessoas não fazem. Então, com isso, com essa dedicação em buscar crescimento, aí o cara diz, não, mas eu tenho autoconfiança. Eu digo, em que nível? Porque há mais ou menos 9 anos atrás eu estava o bagaço com autoconfiança. Mas depois de mais ou menos 5 anos investindo muito estudo em autoconfiança, eu já estava muito bem. E por que será que eu ainda continuo buscando mais ainda conhecimento para me empoderar e me blindar emocionalmente e ter mais capacidade e certeza de decisão? Para que será que isso serve? Existe um limite para o crescimento? Existe um limite? Uma pessoa que tem cada vez mais certeza do que faz, ela consegue liderar melhor, ela consegue ter mais firmeza, mais assertividade. Quanto mais certeza você tem, mais simples você é na sua decisão e mais simples você é no controle também. O que complica a gente, normalmente, é o medo. É o que faz a gente dar muitas voltas antes de chegar num ponto. É o que faz com que a gente evite começar no momento que deveria estar começando. É o que faz a gente desistir durante um percurso que tinha tudo para dar certo. Então, esse é um problema sempre de autoconfiança, de certeza. Então, para você que está aí, gostaria de ser mais admirado na vida, na sua história, no seu legado, para você que gostaria de fazer coisas grandiosas, para você que gostaria também de executar as ações, fazer aquilo que precisa ser feito no momento que tem que ser feito. Putz, isso é basicamente o segredo do sucesso do que você quiser. Aí o cara, sucesso de quê? Para ficar rico? Quem diz que sucesso é só ficar rico? Tem muita gente que considera sucesso se tornar um veterinário e ajudar essa dinâmica dos animais e tudo. Eu também considero. Aí é um ponto de vista de cada um. Mas, no final das contas, para você ter sucesso em alguma coisa, você vai ter que ter autoconfiança para executar aquilo. Ou não? Vê se não faz sentido. Então, por isso que é uma oportunidade para você que está querendo buscar construir esse legado na sua família, no universo, no seu trabalho. É um legado, você quer deixar algo, você quer deixar uma marca, você quer deixar uma contribuição. O legado, ele tem um senso de contribuição. É para isso, tá? Eu vou trazer aqui, deixa eu ver quantos eu trouxe no meu roteiro, dessa vez eu trouxe 2 exemplos de casos de quem era, eu vou falar igual lá no pernambuquês, tá? Desmantelado. Eram criaturas desmanteladas. O que é desmantelado? É uma pessoa que estava, assim, super mal, né? Não somente emocionalmente, não somente em termos de emoção, mas em termos de certeza sobre si. Porque uma pessoa que toma uma decisão de fazer algo e logo recua, ela não tem certeza. Ela não tem autocerteza, ela não tem autodecisão, ela não tem autoconfiança. Então, eu tenho um caso aqui, tá, de um paciente meu, um empresário brasileiro, veja, eu tive muitos, né, pacientes empresários, então dessa vez eu vou ter que trazer o mínimo de dados, né, naturalmente. Então, um empresário brasileiro que não ia bem no casamento. E aí, ele tinha um negócio montado, ele tinha uma loja, ele tinha um ponto, que tinha tudo para prosperar nesse local, nesse negócio, mas ele não ia trabalhar. Ficava na mão de outras pessoas.
Então, faltava dinheiro, mas como ele estava morando com os pais cobriam, né? Faziam o custeio da vida financeira dele. E aí ele estava casado e já numa fase de já quase separação, né? Eles estavam muito mal e foi nesse momento que ele me procurou. E aí eu fiz um programa, um passo a passo, e a gente foi seguindo a trancos e barrancos, porque foi difícil para ele executar, justamente porque ele começava e não concluía. E nesse passo a passo, eu posso dizer que aconteceu aquilo que muita gente chama de milagre, eu chamo de esforço, que é a pessoa se transformar como da água para o vinho. E nessa transformação como da água para o vinho, basicamente ele voltou a ter controle sobre os negócios, acordava mais cedo que todo mundo, já ia abrir o negócio lá bem cedo, era um dos últimos a sair, concluía as tarefas sem muita dispersão, sem mudar muito o roteiro do que havia programado, e começou a se responsabilizar por suas contas, de modo a ser independente financeiramente dos pais. E começou a melhorar sua relação com a esposa. Isso aconteceu há mais ou menos 4 anos atrás. E eu tenho um caso muito famoso do Robert Downey Jr., que é o ator do Homem de Ferro. Né? Se você conhece um pouco da história dele, então ele, bem resumidamente, ele teve contato com as drogas quando ainda era criança, né? O pai dele dava drogas para ele provar, desde cedo, e aí ele começou já muito, parece que os 8 anos, salvo engano, a ter contato com as drogas e começou a... eu acho que eu vou colocar o microfone ali no Instagram, salvo engano, o áudio deve estar um pouco baixo, conhecendo aqui a distância, mas vamos lá. E aí, a gente conhece o Robert Downey Jr., não somente do filme O Homem de Ferro, da série, como havia um filme de grande sucesso, inclusive, que ele foi o ator principal, que era lá como é que chama? O Chaplin, né? Aquele filme do Charlie Chaplin. E ele, inclusive, ganhou o Oscar nesse filme. Mas ele ainda assim teve uma carreira arruinada pelo contato com essas drogas. Ele usava as drogas, tinha uma mulher, tinha uma esposa, havia um filho, né? E que precisaram se separar por conta dos efeitos da droga. Vocês já imaginam que são muito drásticos, né? Isso cria uma condição quase que impossível de você conviver com pessoas envolvidas com drogas, né? Então ela tem altos e baixos, assim, sem ter nem pra quê, sem razão e motivo. E aí eles se separaram, pouco depois disso, ele foi decaindo, até o ponto que ele chegou a ser preso diversas vezes entre 96 e 2001. Ele foi preso várias vezes entre 96 e 2001, relacionado sempre ao consumo de drogas. Havia maconha, heroína, cocaína. E em algum ponto da história dele, ele utilizou o dado que eu vou trazer aqui hoje. Essa bagunça, né? Porque quando você está ali, né, sem autoconfiança para nada, sem certeza para nada, lembrando que o cara tinha certeza, o cara tinha um nível vamos dizer assim, de certeza, de autocerteza, como ator. Mas a vida de uma pessoa não é composta apenas de uma parte ou de um trabalho, ou de um cenário que ele atua, de uma área da vida dele. São vários setores. E como ele havia perdido demais, ele decidiu ligar esse botão, né, de virada de chave, que foi quando ele mudou radicalmente, decidiu sair das drogas, decidiu realmente, se comprometeu inclusive com a esposa que ele conheceu, uma nova pessoa que ele conheceu, que veio a se casar, com quem teve o filho. E aí o Robert Downey Jr., que é esse ator aí do Homem de Ferro, definitivamente mudou, e você conhece a trajetória, pelo menos pelas telas, você sabe um pouco, que é um cara extremamente capaz, um cara você olhando para ele, você percebe que o cara tem, sabe, autoconfiança topadíssima, no nível altíssimo, tá? Então, talvez você conheça alguém, ou talvez você já tenha pensado nisso, tá?
Como hoje eu trouxe aqui o caminho mais rápido para ter autoconfiança, então talvez desperte uma ideia do tipo assim, pô, eu não acredito em atalhos. Eu não acredito em caminhos rápidos. Aí eu posso devolver a pergunta, naturalmente aqui eu quero te ajudar, né? Você acredita em quê? Se não acredita em atalhos, então o caminho mais rápido, que deveria ser o caminho mais inteligente, seria o atalho. A menor distância entre dois pontos é o atalho, certo? Então se você não acredita nisso, acredita em quê? Acredita em caminhos longos? Acredita talvez em passar 2, 3, 4, 5, 10 anos da sua vida em terapia? Foi o meu caso. Há muito tempo atrás. Passei 10, 12 anos tentando vários tipos de terapia. Teve um específico que eu passei quase 10 anos, no mesmo processo. Então, para você que diz, eu não acredito em atalhos, mas você acredita em quê? Em caminhos longos? Ou menor distância entre dois pontos é uma reta, é um atalho. Então, pensa na possibilidade de você tomar uma escolha em não investir em desenvolvimento pessoal. Pensa nessa possibilidade de você passar a sua vida sem buscar autoconhecimento. Então, pensa na possibilidade de você nunca ter lido sobre você, sobre quem você é. Descobre a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo, né? Então, descobre quem você é realmente. Agora, imagine o contrário disso. Não descubra quem você é realmente. Não descubra seus potenciais. Fique vivendo uma vida superficial de ações e reações bem rasas, em que o mundo controla você por meio de coisas desejadas ou indesejadas, só que como você não se conhece, você vai se permitir ser controlado. Porque não tem poder de escolha, você não sabe nem o que estão fazendo com você, você não sabe nem como lidar com suas emoções. Você não consegue mudar uma emoção de uma raiva, por exemplo. Você não consegue alterar uma sensação de fracasso. Passa muito tempo sentindo fracasso, quando na verdade poderia ter chaveado rápido, se retirado disso. Porque quando eu permaneço muito tempo numa emoção desgastante, qual é a tendência? Quando eu fico muito tempo numa emoção desgastante, o problema não é a emoção que eu estou sentindo, que eu vou sentir mal com isso. São os efeitos. O problema maior, verdadeiro, são os efeitos que isso vai causar ao meu redor, o impacto que eu gero ao meu redor. E aí, eu considero que não buscar autoconfiança, não buscar autoconhecimento, você não buscar melhorar o seu relacionamento, você não buscar melhorar a relação com as pessoas, sua blindagem emocional, sua certeza sobre fazer suas coisas, sua eficiência pessoal, ao contrário do atalho, é o caminho mais longo. É o caminho mais longo. Então ele vai levar sempre a um beco sem saída. Além de ser um caminho mais longo, vai te levar a um beco sem saída. Então, como é que alguém pode ter sucesso na vida sem conhecer a si mesmo? Eu não sei e eu não quero saber. Não foi o caminho que eu trilhei. Não é para isso que eu estou aqui. Eu só consigo ajudar pessoas incentivando que elas se conheçam. Eu não consigo ajudar pessoas dizendo para elas, deixa para lá, tá tudo bem, isso vai passar. Não vai, porque isso vai voltar e a pessoa não está preparada. E aí, existe uma corrente de pensamento que diz assim, a autoconfiança é criação. Como se fosse uma coisa imutável, como se a pessoa tivesse fadada à eternidade da criação, dos efeitos eternos da criação que ele teve. Cara, muita gente realmente tem a sorte ou o infortúnio de ter nascido em certas famílias, que ou de um lado vão te ajudar com informações que vão te tornar uma pessoa com com autoconfiança inabalável, enquanto que lá no outro extremo, a pessoa pode ter nascido numa família cujos costumes fazem com que ela se torne uma verdadeiramente incapaz. Uma pessoa incapaz. Medrosa, que não confia nas suas ações, que não tem certeza no que faz.
Então essa história de autoconfiança é criação num quesinho de é imutável, isso não muda. Ah, porque é do meu passado, ah, foi assim que me criaram. Não é verdade. Porque todos os perrengues que alguém podia passar, eu passei. Eu estou aqui para contar a história. Então, essa coisa de não pode ser... Claro que pode. O ponto de vista pode ser mudado, sim. Seu ponto de vista sobre suas barreiras, a forma como você vê e que eles te machucam, podem ser modificados. Alguma coisa do passado que te machucou muito e que a partir daí você começou a ver as coisas de uma forma mais ameaçadora, isso também pode ser mudado, com a técnica certa, mas pode ser mudado. E não é difícil, com a técnica certa. Mais difícil é continuar assim, mais difícil é percorrer a sua vida dessa forma. E aí, não, independente da trajetória ou do berço que essa pessoa viu, do tipo de vida que ela experimentou, ela pode sim ter uma força interior inabalável. Eu não vou adentrar nesse ponto, tá? Agora, mas eu posso te dizer que ela já é uma força inabalável. O que ela não sabe é utilizar, ela está usando para reduzir sua capacidade. Está ali dentro, está dentro de você, existe sim uma capacidade. Eu estou tentando aqui forçar a barra, acredite, não, eu não gosto de fazer as coisas dessa forma. Eu vou pelo lado do autoconhecimento. Eu não vou pelo incentivo forçado. Bora, 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 você é bom, você é bom. Isso não ajuda, porque isso não estabiliza nenhum caso. Eu, como terapeuta, posso dizer com todas as letras garrafais assim, ó. Não estabiliza nenhum caso. O que estabiliza o caso é autoconhecimento. E aí, quando eu digo estabilizar o caso, que fique claro que eu me refiro ao quê? À emoção, né? É o seu ponto de vista sobre as coisas e como você lida com elas. E se eventualmente essas coisas te derrubarem, você se levanta. Você se torna elástico e naturalmente mais para cima do que para baixo. É nesse sentido quando eu falo em estabilização. E aí vem um comentário que eu ouço assim, que a pessoa diz assim, Tony, mas ó, você quer ajudar e tal, mas deixa eu contar uma coisa. Você quer me ajudar, mas eu sou assim, insegura. Porque eu lembrei de um caso que era de uma mulher, mas tem muitos que já ouvi exatamente dessa forma, e eu tenho certeza que você já ouviu. Que a pessoa diz assim, eu sou insegura desde criança. Eu sou assim desde criança, medrosa desde criança, é da minha personalidade. Pode até ser, sim. Porque a personalidade atual, por exemplo, agora, ela é formada de tudo aquilo que você vivenciou, independente de ter sido coisas boas ou ruins, e as decisões que você tomou, as conclusões que você tomou de cada momento, seja um incidente bom ou ruim, ou coisas que você observou que nem era com você. Isso forma a sua personalidade. Mas se você tiver uma forma de voltar lá e reanalisar, ou aqui em tempo presente você se reposicionar, claro que você muda o seu padrão de personalidade para melhor. Você pode criar, inclusive, um padrão de personalidade que é feito, que foi construído para vencer qualquer barreira. Qualquer barreira, eu estou falando qualquer barreira. Pense na coisa mais difícil que você poderia passar na sua vida. Você pode ter uma armadura mental, um maquinário possante, pronto para lidar com essa batalha ou essa guerra. Tá? Palavra de quem já tem. Palavra de quem já tem. Então, pode até ser, sim, que você seja assim desde a infância, ou você conhece alguém que fala, eu sou assim desde pequeno, não dá para mudar não, isso já vem desde que eu nasci. Mas saiba que a pessoa pode mudar sempre, ela tem poder de mudança e isso é um fator, é um dado, é um fato, é isso que eu quero dizer, é um fato. Não é uma imaginação, é um dado técnico, tá? Personalidade pode mudar, sim, e você pode ser ajudado ou ajudada nessa insegurança, ou a pessoa que você conhece, tá? E existe, eu quero compartilhar uma forma de a pessoa, tipo, a pessoa quer, naturalmente a pessoa quer um caminho mais rápido para a autoconfiança. Puta, eu não conheço ninguém que não queira. Né? Só se o cara... Né? Só se o cara tá querendo dar a chicotada em si mesmo, né? É claro que você quer um caminho mais rápido, porque você não quer ficar muito tempo na insegurança.
Você não quer passar muito tempo no medo. Você não quer ficar muito tempo na perda. Você não quer ficar muito tempo vivenciando o fracasso, vivenciando uma coisa que te amedronta. Mas existe um jeito equivocado de você alcançar esse jeito, vamos dizer assim, essa autoconfiança em menos tempo. E eu vou te contar que é clássico, é um erro clássico. Vamos lá, supondo que você está com uma situação emocional bem ruim, tá? Existem várias emoções ruins, mas que você está cronicamente passando por alguma coisa, ou passou por alguma coisa que te deixou baqueado, para baixo, deprimido, triste, pesaroso, sentimento de perda, o que seja. E aí isso estamos chamando do quê? De situação bem ruim, tá? Só que uma pessoa que está vivenciando isso, ela tem pouca coragem, na maioria dos casos, né? Senão ela teria saído disso, tá? Eu não conheço um caso que não seja, por isso que, né? Então, uma pessoa que está aqui com um estado emocional muito, muito para baixo, então ela tem pouca coragem para confrontar, para lidar com problemas. Então vamos lá. Você conhece uma pessoa que está chorando, lamentando o tempo todo? Ou uma pessoa que está com muito medo de alguma coisa? Medo do trabalho, medo de ser despedido, medo de passar fome, medo da crise, medo da situação política, medo do que seja. Observa, isso inclui você, tá? Observa se você ou essa pessoa realmente tem coragem para lidar com esse assunto, para confrontar esse assunto, para resolver esse assunto. E aí onde está o ponto. Como a pessoa não tem coragem, ela toma a saída clássica, ou seja, a resolução, a forma de resolver mais esperada é que a pessoa se afaste do problema. E aí é onde começam os problemas. Porque um problema leva a outro. Então, quando eu me afasto dos problemas porque não tenho coragem de atacá-los, o que é que acontece? É fácil, né? Fácil chegar a isso. Problemas acumulados. E aí, aquela massa de problemas acumulados, porque isso gera uma massa esmagadora que acaba com sua autoconfiança, que lhe traz incerteza. Porque vê, o que é um problema que você não está resolvendo, certamente tem incertezas dentro dele. No seu ponto de vista, quero dizer, sobre ele. Porque você não está resolvendo. Como eu faço? E agora? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E aí? Como tem muita incerteza, e você está convivendo com essa incerteza há muito tempo, e você tem muita incerteza acumulada, e você tem problemas acumulados, porque tende a fugir deles, então eles se acumulam. O que é que acontece? Se a autoconfiança, ela basicamente depende de você realizar coisas, e finalizar coisas, e concluir coisas, e solucionar problemas, e se expandir, crescer, a autoconfiança depende disso. E ao mesmo tempo eu estou com problemas acumulados que estão cheios e carregados de insegurança, de incerteza. Então a sua autoconfiança ela é mínima. Ela fica do tamanho de um grão. E aí você tem aquela velha sensação de que parece que isso nunca poderá ser resolvido. É uma velha sensação que todos nós já sentimos. Mas existe uma forma assim de você executar, de você resolver, uma forma de você alcançar, vamos dizer assim, essa autoconfiança, tipo um atalho, uma forma mais rápida. E essa foi a forma como eu usei, a forma como Robert Downey Jr., que é o ator lá do Homem de Ferro, que eu citei há pouco, fez. É o caso também do ex-paciente, né, que eu tratei, que eu comentei muito genericamente o caso dele, ele também utilizou. Esse sim é o caminho certo de você lidar com o problema da incerteza, do medo, da insegurança. Porque normalmente a pessoa insegura está com problemas acumulados, porque ela não tem coragem de lidar, então ela acumula aquela massa. E aí parece horripilantemente simples, e de fato é. As melhores saídas tendem a ser as mais simples, tá? Então, prepara aí. A forma de você começar um caminho mais rápido para sua autoconfiança é criando um plano para desacumular suas barreiras. Porque você provavelmente acumulou muitas e você não está confrontando. Então, existe sim
uma forma de aumentar rapidamente, ter um ganho rápido, e ele é rápido, mesmo que você não resolva todas de uma vez. E ele é criando um plano para desacumular as barreiras. E isso vai aumentar a sua autoconfiança, como um resultado imediato, você já vai ter ganhos rápidos. E a sua moral, porque existe a moral e o moral, né? São duas palavras, na verdade é uma palavra que tem dois significados, só que um leva o artigo masculino e outro feminino. Então a sua moral, a sua autoestima, é isso, ela vai subir toda vez que você sentir que você é capaz de realizar ações. Toda vez que você é capaz de concluir ciclos, de você ir até o final de algo que era importante ou algo que estava travando o seu percurso. Se pensa aqui assim, eu vou fazer uma jornada em 2023. Aí o cara diz, eu vou fazer uma bela jornada. Vai ser uma jornada de um grande herói. E aí se esquecem que o herói, ele tem barreiras para confrontar. O primeiro passo de uma grande jornada, de um futuro grande herói, definitivamente, é ele mapear os inimigos. E nesse caso, a gente está falando das suas barreiras, e essas barreiras, elas têm que ser, primeiramente, entendidas, é você observar sem colocar emoção, só observar, mapear e começar a resolver uma a uma, com confronto, sem deixar de lado. Não tem outro caminho para a pessoa que tem muita autoconfiança, tá? Não existe outro caminho. Esse é o caminho. Ninguém pode crescer com um monte de problemas acumulados. Até porque a própria irresponsabilidade vai fazer com que ela decaia mais. Então é esse. E essa ação, além de melhorar essa moral, no sentido de soltar essa carga ruim, como resultado, além disso, ela vai turbinar a sua autoestima. E aí eu vou te dar alguns exemplos para você lembrar aí. De que isso é, eu vou te dar exemplos como prova de que isso é verdadeiro. E você vai lembrar. Então vamos lá. Lembra daquele objeto que você colou? Não importa qual. Aquele que você colou e ele ficou útil novamente. Pode ter sido agora, pode ter sido na sua infância. Ou lembra daquele brinquedo que você consertou? Tá? Pode ter sido para um filho, pode ter sido para você. Mas aquele brinquedo que você reparou e ele voltou a ser manipulável, né? Lembra daquele projeto que você concluiu? Aquele projeto que você, de repente, não era tão fácil. Podia ser de um jardim, poderia ter sido um projeto de você conseguir um novo emprego, o que seja. Mas você concluiu? Lembra da emoção que você sentiu? Lembra daquela dívida que você pagou? E daquela promessa que você cumpriu? Veja que todas têm um padrão, né? Eu estou levando você a um padrão. Um padrão que é aquilo depois que eu concluo, que eu resolvo, como é que eu fico. Então, lembra daquela... Vamos pegar uma coisa bem simples. Uma lâmpada. Você tinha uma lâmpada queimada. Lembra do exato momento que você trocou a lâmpada, que colocou a lâmpada nova? A sensação que você teve? A sensação que você teve, sabe? De, puxa, de utilidade, sabe? Isso é moral, tá? Então, quem sabe aquela viagem fantástica que você fez, que foi você que organizou. Aquela que foi inesquecível para você, para sua família, para os seus parentes, amigos, mas foi você que organizou. Só para você ter a sensação de como foi ter ido até o final e ter sido tão prazeroso. Como é que estavam as suas emoções, a sua emoção nesses momentos? A gente está falando de autoconfiança como algo fácil de alcançar quando a gente olha esse ponto de vista. Tá? É essa forma de a gente resolver. É desacumulando barreiras. Então, toda vez que você resolve uma barreira, você tem um salto de autoestima. Tá? Você se sente bem. E eu posso te garantir que a inatividade, quando a gente está inativo, parado, sem resolver as coisas, a inatividade, ela afunda qualquer ser. Tá? Não estou falando agora de, como é que eu digo, de você, como é que diz?
concluir lá o ciclo do seu trabalho, né? De você chegar ao final do ciclo do... Eu não estou falando só de trabalho, estou falando de qualquer coisa. Você ficar inativo, parado, sem fazer as coisas, afunda seu estado de ânimo. E aí eu vou dar alguns exemplos, para você lembrar que isso também é verdade. Lembra daquela vez que você passou o fim de semana inteiro só vendo TV? Você tinha outras coisas para fazer, né? Você tinha a casa que você queria dar uma organizada ali no fim de semana, não fez. Você tinha roupa para passar, você tinha aquele parque para visitar, você tinha a casa de alguém para visitar também, você tinha de repente você tinha a biblioteca para você dar uma organizada nela, você tinha aqueles estudos que você ia fazer e não fez, mas decidiu passar o fim de semana atolado na TV. E aí? A sensação de você passar o fim de semana inteiro com controle remoto, olhando para a Rede Globo, você sabe qual é a sensação, não vou nem te descrever, você sabe qual é a sensação. Agora, imagina agora, para mostrar a você que a inatividade, ela afunda o estado emocional de qualquer pessoa. Lembra daquela vez que você deixou algo muito importante para o final? Aquela vez que você tinha algo importante realmente e deixou para o fim. Quando você decidiu fazer, você naturalmente já tinha um senso de urgência que dá uma agonia, né? Só que além desse senso de urgência, sentimento de fracasso, ou sentimento de perda, de fui incapaz de fazer. É isso que faz quando a gente está inativo, que a gente não pega as barreiras e resolve concluir com velocidade. Então, se você ainda tiver dúvida, e você tiver um cachorro em casa, é só observar. Se esse cachorro passar o dia inteiro dentro de casa, e depois outro, e depois a semana inteira, emocionalmente como ele fica? Imagine um humano, que tem mais complexidades, que tem mais relações, que tem mais jogos. E agora eu vou deixar para você um passo a passo. Tá? Se você quiser anotar aí, pega a canetinha, porque eu não vou deixar muito tempo essa live aqui, tá? O material que eu produzo sempre em estúdio. Então eu gosto dele bem editado, elimino as partes, né, que ficaram ali ainda meio aleatórias. Eu gosto de ajudar a pessoa com mais objetividade. Então não sei se eu vou deixar muito tempo aqui essa live. Algumas pessoas vão ver depois. Então anota, tá? Passo a passo para dar uma subida rápida. Passo a passo para dar uma subida rápida na sua autoconfiança. Primeiro passo. Liste as broncas sem floreios. O que ele está bronca? Bronca de vida. Né? Você, o cara diz assim, bronca. O que é uma bronca? É um problema. É uma barreira. É uma coisa que impede você de fluir tranquilo. É alguma coisa que está te aperreando, que está consumindo sua atenção, que está lhe trazendo ansiedade, que está lhe trazendo medo, que está lhe trazendo angústia. É isso. Então você vai listar essas broncas. Vários tópicos. Eu estou com um problema, estou devendo o Zé Fulaninho. Tanto, bota o valor. Eu tenho parcela do carro para pagar não sei o quê. Eu tenho o vestibular para fazer. Eu tenho e consertar minha casa na área tal. Estou com a goteira do sei que lá. Coloca as coisas que estão te aperreando. Tem um problema de saúde e eu preciso ir no médico para verificar o que está vendo, mas é uma coisa que você já está há um ano sem ir porque não tem coragem de ir. Eu estou falando das coisas que te deixam ansioso. Não é somente uma coisinha simples, é algo que te deixa realmente ansioso, que está barrando você, que está te tirando a concentração das outras coisas. Uma vez que você colocou esses problemas, listou esses problemas, grandes ou pequenos, mas tem que ser reais, sem floreio, tá? Você vai colocar, eu estou assim porque Zé Fulano fica falando mal de mim, porque isso, porque aquilo, não. Tenho problemas com Zé Fulano, meu vizinho, que ele fala mal de mim e as pessoas vêm conversar comigo. Pronto, tá bem, então isso é um problema. Segundo passo, você vai agora listar do mais simples de resolver até o mais complicado. Ou seja, você vai enumerar, na verdade, tá? O tempo correto é enumerar. Você fez a sua lista e você vai colocar o mais simples, número 1. Você tem uma lista lá, esse aqui é muito complicado, esse é mais fácil de resolver, esse é hiper complicado, esse é mais ou menos.
Então, o mais simples você coloca, número 1. Tá? Um pouco menos simples, 2. Até o mais complexo fica com outro número. Tá? Então, você vai enumerar. Agora vem. Terceiro passo, eu vou pedir para você pegar o item mais simples da sua lista. Você vai escolher o seu problema mais simples de resolver, porque eu quero provar para você que a autoconfiança é manipulável. Para melhor, tá? A gente não é só efeito dos problemas que baixam a nossa autoconfiança. A gente tem poder de subir a autoconfiança com as próprias mãos. Por isso que eu estou pedindo para você executar esse passo a passo, porque eu quero provar a você que isso é verdade. E aí você vai pegar o item mais simples que você listou. E você vai dar um nome a esse problema. Você vai dar um nome. E o nome que você vai dar, ele tem que ser bem curtinho. A, B. Tipo assim, de A para B, bem simples. Problema de não sei o que lá com não sei o que. Tal coisa por tal coisa. Tem que ser bem curto. Aí, eu vou pedir para você escrever, tá? Esse é o próximo passo. Tá? Você está agora no passo 5, tá? Vou pedir para você fazer um textinho bem curto. E você vai escrever por que isso é um problema para você. Você vai escrever em 2 linhas no máximo. Por que isso é um problema para mim? Isso é um problema que você está demorando a resolver. Tá? A gente não está falando só de eu tenho que ir ao dentista. Eu estou falando de algo que te deixa ansioso. Então você vai responder. Por que isso é um problema para mim? Esse que você escolheu. Por que isso é um problema para mim? Quando você responder em 2 linhas no máximo, eu vou pedir para você repetir a pergunta. Por que isso é um problema para mim? Você vai fazer, enquanto você sentir que tem mal-estar com esse assunto, eu vou pedir para você repetir até 5 vezes. Por que isso é um problema para mim? Vai ter que ter resposta para todos. Porque se ele continua sendo um problema para você, e você ainda não entende por quê, você tem que se questionar por que é. Ok? Agora, sexto, você vai quebrar esse problema em partes menores. Se o seu problema é grande ou médio, se for pequeno, você não precisa de tantas partes. Mas você vai pegar esse problema e vai quebrar em pedacinhos menores. Se ele for um problemão gigante, então você vai pegar esse problemão gigante e vai separar em tantas partes. Você vai decidir quantas partes. Primeiro eu tenho que fazer, vamos supor aqui, que você gostaria de morar numa chácara, sei lá, quer se mudar para o mato. Mas você não sabe nem por onde começar. E é o sonho da sua vida e isso já está há 20 anos embolando. Primeiro passo. Poderia ser pesquisar os locais onde tem. Porque se você não souber o valor, o local, vamos supor que você nem sabe como é o estilo de vida de viver numa chácara. Então você tem até passos anteriores. Tá? Então você vai pegar esse objetivo e vai dividir em pedaços pequenos. Por quê? Quando você tem uma coisa gigantesca para você confrontar, que ela parece, sabe, uma bola maciça, a tendência é que a gente deixe de lado porque não tem a coragem suficiente para enfrentar esse bolo gigantesco. E para evitar isso, então a gente olha para um problema e divide ele em fatias. Simplifica, não é verdade? Então você vai quebrar em pedaços pequenos o seu problema. Igual uma bola que você pega e faz uma pizza e diz, esse problema tem esse pedaço que tem que ser feito, esse pedaço, depois disso, como se fosse uma sequência, um passo a passo. Não se preocupe em acertar e ficar perfeito, apenas faça. Depois que você quebrou em pedaços pequenos, o 7º passo, então você vai escrever que ação mais simples possível. Qual é a ação mais simples que você vai resolver o primeiro problema, o primeiro pedaço do problema, tá? Então, nesse 7º passo, você vai escolher um pedaço desse problema e você vai escrever qual é a ação mais simples que eu posso tomar para resolver esse pequeno problema, esse pedacinho. Eu estou mostrando para você o que uma mente poderosa faz. Eu estou mostrando para você como uma mente super capaz, com autoconfiança de aço, inabalável, ela faz diante de um problema.
Ela não ataca um problema gigante, uma bola gigante esmagadora, feito porra louca de qualquer jeito, não. Ela pega, ela observa o problema. Ela entende as partes desse problema. E ela decide atacar primeiro o pedacinho. Aí você já não tem um problema de autoconfiança tão grande, percebe? Como oitavo passo é só um lembrete que se o seu problema for muito pequeno, você não precisa partir ele em vários pedaços. Agora, se ele for maior, você corta em pedaços, tá? O nono passo é outro lembrete. Mantenha isso simples. Você tem que se mover e não ficar no campo das ideias. Porque uma pessoa sem autoconfiança, ela tende a ficar no campo das ideias. E a gente está querendo justamente aprender a controlar a autoconfiança. Porque ela é controlável. Ok? O 10º passo, são 11, tá? O 10º passo, ao terminar ou não poder seguir adiante no problema, nessa solução, quando você concluir esses passos, ou se você ficar impedido de seguir em frente, porque você depende de uma resposta, porque você depende de uma ação externa, olhe bem, realmente depende, não é porque você está esperando que alguém faça alguma coisa para você. Não, realmente é um ciclo de outra pessoa. Ou você está esperando um acontecimento que realmente é importante para que isso se resolva. Quando você ficar impedido ou concluir, siga imediatamente para o próximo problema, sem perder nenhum tempo. Piscou, já está no outro, tá? Então, o segredo, a gente concluiu os passos, são 11 passos, tá? Você pode ver a gravação desse vídeo até, enquanto eu deixar aqui. Então, o segredo de tudo isso que a gente está falando, de você aumentar a sua autoconfiança, turbinar a sua certeza. Meu Deus do céu, como é simples, né? Então, por que você não disse antes? Aí você vai pensar assim. Só que tem que ter todo um preparo para chegar a esse ponto. Porque é tão simples que quase ninguém presta atenção. O segredo para você aumentar a sua autoconfiança no modo mais rápido possível é você manter a ação. Só. O segredo é você manter a ação. Eu entendo que às vezes a gente está mal e a gente fica tomando ações estranhas, erradas, equivocadas. Esse é um tema para outra aula. Mas de uma forma muito simples. A forma correta é você manter a ação. Porque a única coisa que vai resolver seu problema é a atitude. E o segredo é estar em movimento, atacando os problemas. Porque o problema tem que ter dono, criatura. Todo problema tem que ter dono. Se não tiver dono, é igual uma erva daninha na grama, que fica acabando com a grama. Igual uma doença que se espalha. O que vai acontecer com ele? Ele vai proliferar, ele vai crescer, ele vai se espalhar. Essa é a vida de uma pessoa que tem zero autoconfiança. A vida dela é um acúmulo de problemas que ela decidiu não confrontar. Então, qual é o efeito inverso? Como é que eu alcanço novamente essa força? Eu começo a resolver as barreiras. E a autoconfiança, quando você executar esses passos, inevitavelmente, naquela área, a sua autoconfiança ela vai bombar. Ela vai expandir. E é uma coisa assim tão fácil de fazer, mas tão fácil. Só que o confronto de uma pessoa, ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de lidar com o problema, os problemas que rodeiam ela, quando a autoconfiança dela está baixa, quando ela está insegura, o confronto é tão baixo que ela não vê o óbvio. Então execute esses passos e tudo vai dar certo.